Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui, o meu grupo é composto por mim, Vinícius, Pedro, Lucas, Felipe, Guilherme e Pablo. Nesse podcast, vamos falar sobre a evolução das formas de pagamento, passando pela longa trajetória que vai desde o escambo até a modernidade do Pix, que chegou hoje em dia. Hoje, nós só iremos analisar como essas transformações impactam a sociedade, especialmente como elas alteraram o dia a dia e a história da nossa própria escola. Para começar, é interessante pensar como a vida e a economia eram diferentes antigamente. Por exemplo, no ano de 1936, naquela época, não existia internet nem telemóveis, e a comunicação ocorria principalmente por rádio, jornais ou cartas, sendo muito mais lenta. Para comprar algo, era necessário ir presencialmente aos mercados e nas feiras, e os pagamentos dependiam fortemente do dinheiro em espécie, ou até mesmo da troca direta de mercadorias. Com certeza. Então, todas as compras no nosso dia a dia eram realizadas entregando um valor fisicamente nas mãos do vendedor, né? E além disso, muitas pessoas compravam fiado. Era um sistema onde que basicamente esses comerciantes, geralmente de locais mais próximos de bairro, assim, não comércios muito grandes, eles anotavam a sua dívida em um caderninho e aí basicamente confiavam que essa pessoa ia voltar para pagar e compravam numa próxima vez. Por isso que geralmente era realizado em comércios mais pequenos locais, onde é que todo mundo se conhecia. A evolução foi gradual. Um grande marco ocorreu no final da década de 60, com a invenção do caixa eletrônico, que finalmente libertou as pessoas do horário comercial dos bancos, permitindo o acesso ao dinheiro nos finais de semana. No Brasil, passamos por momentos difíceis de hiperinflação, onde os preços subiam todos os dias e o poder de compra derretia. Isso só foi superado em 1994 com o Plano Real. Bom, e é assim que a gente vai caminhar para a digitalização. A gente passou pelo Internet Banking, que foi nos anos 2000, que ele acabou esvaziando as filas dos bancos, que permitiu pagar boletos desde o computador de casa. Chegamos depois, por fim, em 2020, que foi não só o começo da pandemia, mas sim o Pix, que substituiu completamente esses sistemas lentos e permitiu as transferências gratuitas, desde, independente do lugar e da hora. O dinheiro em formato de papel cada dia mais se torna mais raro no nosso cotidiano. Olá pessoal, eu sou o Guilherme, entrevistador, e hoje, para o nosso projeto, nós trouxemos um convidado muito especial que acompanha essas transformações de perto. Olá Guilherme, obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para o pessoal que está ouvindo o podcast. Para começar, como que foi a adaptação da escola em relação às formas de pagamento ao longo de todos esses anos? A escola ela passou por todos os pacotes econômicos que nós vivemos pós ditadura militar, por assim dizer, né? A escola passou por plano verão, plano Collor, plano real, cruzado novo, cruzeiro, enfim. A escola passou e venceu todas essas dificuldades econômicas que o nosso país já teve. De maneira geral, ao longo da sua história, a forma de pagamento aqui na escola era via carnezinho. As famílias recebiam um carnê e aí elas vinham até a escola, onde hoje é a secretaria. Lá era um departamento de contabilidade. As pessoas faziam fila com um carnê na mão, chegavam lá no guichê e pagavam a escola ali no guichê. Cada família, mês a mês, tinha que fazer essa dinâmica. Então, hoje, eu posso dizer que nós estamos vivendo um momento muito tranquilo em relação às formas de pagamento, porque hoje, com o desenvolvimento da tecnologia, literalmente o pai não precisa botar o pé na escola para nada. Contrato de serviço a gente assina online, pagamento, tudo pelo sistema, pelo SAF, o pai acompanha tudo, paga tudo pelo banco online dele também. Então hoje a família realmente ela não precisa para nada se deslocar até a escola, a não ser que ela deseje ter um atendimento pessoal de alguém. Você chegou a pegar alguma revolução na forma de pagamento
Ou desde que você chegou sempre foi a mesma? Ou Sim, parecida? peguei. A primeira mudança foi, nós encaminhávamos para as famílias, mês a mês, o boleto, certo? Então você tinha o trabalho de imprimir boleto, mandar o boleto para casa das famílias e por aí vai. Só para vocês terem uma ideia, tá? Existiram momentos, eu não peguei essa fase, mas existiram momentos em que os boletos eram mandados pelos alunos. Então, pensa a figura do Francisco aqui. O Francisco vai dia 31 de cada mês, dia 30 de cada mês. Ele passava de sala em sala com um envelope, com um boleto dentro, com o nome de cada aluno e dava o envelope para o aluno e o aluno levava para casa. A revolução mais significativa atual foi a introdução do Pix aqui na escola. Vocês se devem se lembrar disso porque vocês pegaram isso. Durante um tempo na escola a gente não tinha o Pix e precisava pagar em dinheiro, cheque, vocês devem se lembrar disso. E aí de 2 anos para cá a gente conseguiu resolver essa questão. Como que a escola se adaptou com as novas formas de pagamento, por exemplo? Foi algo fácil mudar o sistema de logística, a adaptação com os pais, a adaptação da própria secretaria com as novas formas, como cartão e tudo mais? Sim, por quê? Todas essas mudanças, elas são frutos de processos que não acontecem de maneira imediata. Então, mudanças cujo processo acontece com calma, elas são mais fáceis de serem assimiladas. Em alguns momentos eu acho que nós até atrasamos algumas situações assim, né, de mudanças, mas de maneira geral fazer as coisas com calma traz tranquilidade. Diante desse cenário não houve momentos onde eu pudesse falar, pelo menos não que eu saiba, tá, que existiram situações onde os pais ficaram muito confusos ou os colaboradores da escola tiveram que aprender alguma coisa muito nova. A coisa foi acontecendo. Certo. Agora vamos mudar um pouquinho o foco do assunto para o pagamento de boleto e mensalidade e vamos para algo que é mais perceptível no dia a dia dos próprios alunos. Sobre a mudança da cantina, que antigamente era muito comum que os alunos pagavam em dinheiro, ou eu realmente não sei o resto, eu só cheguei... Ficha. Pagava mas, dinheiro, no geral, pegava pegava ficha. ficha e pagava. Como que foi o processo de mudança da cantina, que hoje em dia tem até os totens? Como que esse processo funcionou para aceitar esses pagamentos exclusivamente pelo aplicativo hoje em dia? Quando houve a troca da empresa que trabalhava na cantina, havia um entendimento também de que o modelo de pagamento precisaria ser melhorado. Melhorado para quê? Para facilitar a vida do aluno, mas principalmente das famílias. Eu explico. Era muito comum nós termos alunos que, esqueci o lanche, ou fiquei com fome. Aí nós tínhamos que ligar para o pai, e o pai tinha que, na medida do possível, sair, vir até aqui, deixar dinheiro, ou deixar lanche, por aí vai. Quando não, a gente pegava comida e aí depois o pai tinha que lembrar de vir aqui, pagar e para quem pagar. Isso causava sempre muita confusão. Com o modelo que nós implementamos, o próprio pai, e isso acontece, tá? Às vezes o pai lembra que o filho está sem dinheiro, o pai, da onde ele estiver, coloca dinheiro na conta do aluno, e o aluno simplesmente vai no totem e pega o que ele quiser. Quando nós precisamos ligar para alguma família, acontece a mesma coisa. Teu filho ficou de comer, vai comer aqui, precisa... A mãe na hora carrega o aplicativo e... Certo. E sobre essa obrigatoriedade do uso do aplicativo pelos pais para recarregar o dinheiro na conta dos alunos, no início houve alguma resistência por parte tanto dos pais quanto dos alunos? Sim, toda mudança tem resistência e isso faz parte do processo. Então, lógico que tem resistência, mas nada que uma conversa
e uma experiência com o aplicativo não quebrasse. E é fácil de usar, é quase que intuitivo o processo, então nós não tivemos grandes dificuldades. Certo. E, por final, considerando todas essas mudanças abordadas, tanto no quesito de mudanças no plano econômico, quanto nas formas de pagamento, desde a dependência de boletos, dinheiro vivo, até hoje em dia que usa até o Pix e cartões de crédito, como você enxerga o futuro das transações financeiras aqui dentro do ambiente escolar? Você acha que haverá ainda mais alguma nova revolução nas formas de pagamento, ou já estamos caminhando para para o ideal e para o final dessa revolução? Uma coisa que eu tenho certeza é a geração de vocês irão vivenciar mudanças muito radicais. Uma das coisas que já é estudada há muitos anos e que, de uma certa maneira, cedo ou tarde isso vai acontecer, hoje, eu acho que vai acontecer. Hoje, por exemplo, eu não ando mais de carteira. Já tem uns bons aninhos que eu não tenho mais a carteira. Por quê? Porque o cartão está no celular. Os documentos, todos digitalizados dentro do celular. Dinheiro praticamente não se usa. Então, eu com o celular, eu faço tudo. Existem pessoas sérias que apontam que no futuro a gente não vai precisar do dispositivo celular. Com chip. Sim, já tem até alguns lugares que aceitam uma forma de identificação facial para pagar. Você vai fazer tudo, entendeu? Você vai ter acesso a tudo. Então, esse cenário eu acho que a gente vai viver. Como isso se dará, em quanto tempo isso se dará, é difícil saber. Eu dou uma outra sugestão para vocês, mas aí vocês vão ter que dar uma pesquisada. Eu acho que cada vez mais vocês vão ouvir falar dos chamados créditos de carbono. Sim, sobre negócio ambiental, não é? Questão de fazenda. Eu acho que isso também, cedo ou tarde, eu acho que a gente vai ter que conviver com essa ideia mais presente no nosso dia a dia. Em alguns locais isso já está bem presente, no Brasil não, mas vale a pena dar uma estudada, dar uma olhada nisso. Certo. Esse é o fim da nossa entrevista. Muito obrigado por ter participado, ter esclarecido nossas dúvidas a respeito desse tema. E é isso. Muito obrigado. Agradeço a você pelo convite, agradeço o pessoal que acompanhou aí o nosso podcast. Realmente são observações bem importantes. O que podemos dizer é que ao longo da nossa pesquisa, a gente pôde concluir, num termo geral, que a desmaterialização da moeda transformou completamente todo o conceito que a gente entende sobre o dinheiro e como a gente considera ele, passando de algo só físico para um recurso puramente digital hoje em dia. E isso trouxe conquistas enormes, como maior conveniência, inclusão financeira e agilidade nas transferências. Contudo, podemos perceber que, com essa privacidade nas transações, a gente fica sujeito a alguns riscos novos, como fraudes e a fuga de dados. Além disso, a substituição do dinheiro físico pelos meios digitais gera uma dependência tecnológica preocupante. Como vimos, falhas da internet ou quedas de energia podem simplesmente impedir que as pessoas façam pagamentos, agravando também o problema da exclusão digital para quem não tem acesso a essas ferramentas. Vocês têm toda a razão. Temos que pensar no avanço tecnológico, mas não esquecendo dos desafios que ele pode trazer para nós. Bom, muito obrigado por acompanharem nosso podcast. Esperamos que essa reflexão sobre a evolução do sistema financeiro e sua conexão direta com a história e a modernização de nossa queridíssima escola tenha sido bem proveitosa para todos vocês. Até a próxima, no próximo episódio de nosso podcast.